Incidente grave no aeroporto do Galeão. É uma série que nós estamos fazendo aqui com vários episódios. Este aqui, na realidade, não é um episódio propriamente dito, mas é um alerta que nós vamos dar em relação a vários outros episódios que tem já chamado a atenção, até a discussão de alguns internautas, né? Lembrando que esse acidente, um Boeing, ele colide com uma picape, tendo aí danos que não resultou necessariamente em acidente, mas num incidente. Eu vou pegar pesado aqui para falar sobre falácia e hipocrisia. Já está havendo algumas discussões e eu preciso alertar sobre esses pontos aqui, tá? E vou falar quais são esses dois pontos e onde nós vamos ter dois episódios, cada episódio falando sobre um ponto. Vou repetir esses dois pontos ao longo da nossa série, porque é muito importante. Se você não entender estes dois pontos, na verdade eu falei dois pontos, mas eu vou acrescentar aqui agora mais um ponto. Na verdade, eu já até gravei um episódio sobre isso, que é a diferença entre investigação técnica e investigação jurídica. Lembrando que é uma série e necessariamente esses pontos não estão dentro de um só episódio, dentro de um só vídeo. É interessante que você conheça a série para que você tenha uma percepção completa do cenário. Para mim, professor Calazan, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Deixando bem claro que não estamos falando de segurança de voo. Preciso enfatizar isso, que tem internautas falando, questionando e até mesmo repudiando a nossa concepção, mas essa concepção não é do professor Calazans. Essa concepção faz guarida dentro da legislação brasileira, Constituição Federal e as leis ordinárias e assim por diante. É uma visão de perito, onde nós vamos trabalhar com causas e causadores. Aqui, os fatores contribuintes não são o nosso foco. Lembrando que o tema é um braço do CSI da aviação, que é uma abordagem jurídica, que é uma abordagem judicial, não é uma abordagem de segurança de voo. Tá bom? Professor, quais são? São três, né? Eu já citei uma. Mas essas duas aqui eu deveria ter acrescentado aqui: investigação jurídica ou investigação judicial versus investigação técnica. Mas eu já fiz, já fiz um episódio. Você precisa assistir ao vídeo que fala sobre investigação técnica versus investigação judicial. Além daquele assunto que é muito importante, eu vou fazer um episódio sobre Just Culture, cultura justa. Olha, pessoal, essa cultura justa, desenvolvida por Decker, na década de 90, inclusive eu tenho um livro que fala sobre o assunto, é muito importante. Dentro da aviação, no Brasil, é uma hipocrisia, é uma falácia. E eu vou mostrar e provar para vocês que se o Just Culture está bem na engenharia automobilística, engenharia naval, sei lá, eu não tenho esse conhecimento, mas na atividade aérea no Brasil é uma falácia, quando não uma hipocrisia. Falar de cultura justa, olha, alguém me disse assim: professor Calazans é contra a cultura justa. Nunca fui contra. Vocês vão ver por aí falando que eu sou. Nunca fui contra e nunca serei. Mas eu vou provar aqui, por intermédio de estudos de caso, que cultura justa, ou a pessoa é falaciosa ou é ignorante. Quando eu falo ignorante, no sentido de desconhecer. Cultura justa, o Brasil, na aviação, o Brasil não tem moral nenhuma para falar sobre esse assunto e eu vou deixar isso bem claro. Então, nós temos um relatório final desse acidente emitido pelo CNIP e ali fala sobre cultura justa. Repito, cultura justa no Brasil, quem está falando ou ignora ou é falacioso. Na aviação, eu acredito que um dia isso possa ser verdade, mas ainda não é. E as câmeras, né? As câmeras, aí vai um alerta aos controladores de tráfego aéreo. Nós vamos falar que as câmeras dentro da torre de controle foram essenciais para apurar ali toda esta ocorrência, investigar essa ocorrência. Aí eu faço a pergunta: no início dos anos 2000, houve um movimento para impedir, movimento nacional,
e internacional para proibir instalação de câmera dentro da cabine dos aviões, cabine de comando. Aí eu faço a seguinte pergunta: que hipocrisia é essa, ou comunidade aeronáutica brasileira ou internacional, que nos órgãos de controle Torre APP-SCC tem câmeras e essas câmeras são utilizadas em termos de voz e imagem para apurar a responsabilidade e para o piloto não? Onde está essa hipocrisia? Os fundamentos, os argumentos para impedir a instalação na cabine de comando não serve para os controladores de tráfego aéreo? Eu fico com essa pergunta e essas duas perguntas, essas duas situações serão muito bem trabalhadas, principalmente no nosso encontro de peritos, onde haverá um piloto de Boeing, haverá advogados, controladores, engenheiros e assim por diante. Eu tenho essa dúvida. Para mim, eu vou mostrar que não passa de falácia e hipocrisia. Nos órgãos de controle, pode colocar câmeras e serão utilizadas para investigação, apurar ali as condutas dos controladores. Na cabine de comando, não. Na cabine de comando, isso é uma afronta. Lembra que em 1954, David Warren, 1954, ele que inventou a caixa preta e conseguiu na Austrália instalar em 1960. Mas até 1960 houve um embate. Não pode, é espionagem, isso vai acabar com a privacidade. Hoje ninguém vive sem caixa preta. Hoje ninguém vive sem caixa preta. E isso, o David Warren, ele batalhou muito. Ele perdeu seu pai em 1934 em acidente aeronáutico. O pai dele morreu em um acidente, e ele ficou intrigado. Como que a gente não sabe nada? Como que a gente não sabe nada? E ele depois, 20 anos depois, inventa a caixa preta, e depois, em 1960, a Austrália é o primeiro país. Mas naquela época, os mesmos argumentos, espionagem, vai perder a privacidade do piloto. Vai perder a privacidade, espionagem, mas na torre de controle não é. No APP, no ACC não é, é só dentro da cabine. Isto é hipocrisia ou é o quê? Bom, esse é um assunto que você vai juntamente conosco, responder dentro dos outros episódios. Ok? Mas eu acho interessante isso aí, tá bom? Se é CSI da aviação, não entenda, nenhum episódio pode ser entendido separadamente. Para que você tenha um entendimento completo daquilo que o professor Calazans fala, precisa ter um episódio, eu vou equiparar um corte. Um corte não se chega a conclusão nenhuma. Professor Calazans, não concordo com você que você falou isso. Calma. Qual o cenário? Qual é a foto? Qual é a imagem? Nenhum episódio pode ser analisado isoladamente. Ok? Para chegar à conclusão, tem que analisar todos os episódios. Então, quando eu falar de câmera, quando eu falar de Just Culture, aí você vai entender melhor. Tá bom? Para mais informações sobre este e outros episódios, você pode fazer parte do grupo do professor Calazans, através do QR Code, e também dos nossos contatos, 11 986936733, ou e-mail, calazans.gmail.com. Lembrando que os links do grupo do professor Calazans e dos outros episódios eu vou deixar na descrição desse vídeo. Lembrando que faço aqui o convite para fazer os 3 Cs. Curtir, compartilhar e comentar os nossos vídeos. Eu só faço uma ressalva contra comentar. Professor Calazans, eu não concordo com isso. Em se tratando de direito, que o nosso escopo aqui não é segurança, o nosso escopo é direito, em direito, seja promotor, juiz, advogado, seja lá quem for, existe uma premissa muito importante. Em direito, eu não posso alegar nada que eu não consiga fundamentar. Se você não puder fundamentar, por favor, não comente. Cara, às vezes eu não concordo. Eu vou respeitar a sua opinião. Mas cuidado, opinião não é conhecimento, hein? Não vamos confundir. Opinião não é conhecimento. A sua opinião sempre será respeitada, mas eu não quero opinião, eu quero conhecimento. Professor Calazans, o senhor está errado porque o artigo tal da lei tal, aí sim, quando você fundamenta. Outro dia alguém fez um comentário sobre o acidente, o 907 Legacy,
dizendo que o piloto americano, os pilotos tiveram uma conduta. Eu falei, não foi isso. Foi sim, cara, não foi isso. Eu pedi para ele fundamentar no relatório. Tu pega o relatório do CENIPA e mostre no relatório do CENIPA onde está escrito isso que você falou. E já faz meses, anos, e até agora ele não respondeu. Por que ele não respondeu? Porque aquilo que ele falou não está no relatório do CENIPA, não é resultado da investigação. E eu falei para ele: você tem informação, você não tem conhecimento. Você tem opinião, você não tem conhecimento. Para nós aqui, dentro do escopo de direito aeronáutico, dentro do escopo de perito aeronáutico, eu não quero e não pode informação nem opinião, embora serão respeitadas, mas não terão validade. No nosso curso de perito, eu sempre falo, um dia você vai estar de frente de um juiz, um dia você vai estar de frente de um delegado, de um promotor. Se você não fundamentar o que você falou, não tem validade. Então, comentarista aqui do nosso bate-papo, se você não tiver condições de fundamentar, provar o que você está falando, no relatório do CENIPA, na página 300 e tal, no item 3.5, em recomendações ou em fatores de contribuinte, está dizendo isso. Aí eu vou entender como um ponto de partida para a gente argumentar, para a gente debater. Mas eu não posso, lembrando que isso aqui é voltado para o curso de perito, eu não posso, embora respeitarei, mas não posso trabalhar aqui com opinião nem informação. Conhecimento. Eu não sou o dono da verdade e é bem provável que eu seja rebatido, debatido em vários pontos aqui. Para mim vai ser uma alegria. O que eu não gosto e não posso é debater opinião. Não debato. Debato no nosso corpo de perito aeronáutico, ninguém debate opinião. Opinião é para ser respeitada e não debatida. Em se tratando desse escopo, não podemos aceitar nem opinião, nem informação. Tá bom? Nosso canal do YouTube, mais informações. A sua atitude define a sua altitude. Voe alto, estude com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.